passado distante, os demônios se chamaram Lúcifer, Belial ou Satanás. Se hoje eles mudaram de nome e se chamam neurose, mania ou depressão, isso se deve principalmente a um homem, Sigmund Freud. Você já deve ter ouvido falar nele. A grande contribuição de Freud foi propor uma divisão da mente humana em 3 partes. O id é a nossa parte animalesca, aquela que quer tudo na hora, persegue o prazer e foge da dor. O superego é a parte social, que refreia os instintos e os desejos para que eles se enquadrem nas normas sociais. O ego é como um juiz que faz a mediação entre os desejos do id e os receios do superego. Esse modelo foi muito influente para a compreensão da mente humana e também para a cultura. O trio freudiano é muito comum na ficção. São histórias com personagens perfeitamente encaixados nas 3 funções da mente. Algumas histórias dessas são bem famosas. Star Trek, por exemplo. A Jornada nas Estrelas é do Dr. Leonard McCoy, aquele que age de forma impulsiva e emocional. Ele sempre obedece aos próprios desejos. Esse é o id da Enterprise e ele convive com o Sr. Spock, que é um vulcano, uma espécie de alienígena conhecida por ser plenamente racional em todas as ocasiões, operando sempre pela solução mais lógica. Ele é o superego, e quem media o conflito desses dois é o Capitão Kirk, o ego no comando da Enterprise. Os discípulos de Freud tentaram ampliar esse modelo. O mais famoso talvez seja Carl Gustav Jung. Jung desenvolveu um modelo teórico da mente mais complexo e mais sofisticado que o de Freud, e, entre outras contribuições, apresentou o conceito de inconsciente coletivo, que seria uma espécie de biblioteca mental que as nossas mentes visitam o tempo todo sem que a gente nem se dê conta. Não é segredo para ninguém que sexo sempre foi um tema muito importante para Freud. Além de propor um modelo teórico da mente, ele também estabeleceu um conceito preciso e delimitado para libido, uma energia que, além de nos deixar dispostos para procriar, também se expressa no próprio desejo de viver. Alguns discípulos de Freud se dedicaram mais à definição de um modelo de operação da mente humana. Foi o caso de Jung, que se deu bem e faleceu tranquilo, bem de vida, celebrado como um sábio numa boa casa na beira de um lago na Suíça. Só que outros discípulos de Freud focaram mais nessa energia chamada libido. E esses podem ter tido um fim bem mais trágico. Wilhelm Reich foi por essa linha. Ele propôs ideias tão radicais, ideias tão chocantes, tão assombrosas, que conseguiu ser expulso da Associação Psicanalítica Internacional e até do Partido Comunista Alemão. Depois, por causa da pesquisa dele, ele precisou ir embora da Alemanha, foi parar nos Estados Unidos e lá, mais uma vez, as ideias dele chocaram todo mundo. Nos Estados Unidos, Reich foi processado, teve os livros dele queimados e depois ainda foi preso. Na véspera da prisão, desesperado pelo que estava por vir, ele gravou um áudio num gravador de fita. I hope that someone will, at some time in the future, listen to this recording with great respect. I happen to discover the life energy. I happen to induce the Oranur experiment. I know what it means for the future development of medicine and biology, philosophy and natural science. I'm fully aware of it, and in this awareness, I am completely alone. There's no soul anywhere far and wide to talk to give one's feelings, to let one's feelings go freely, to speak like as friends speak to each other. This is all. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre Wilhelm Reich, o Doutor Proibidão.
Parte 1. Biografia. Hayek nasceu em 1897, no que hoje é a Ucrânia. Ele passou a infância numa fazenda, foi educado por professores particulares. A mãe dele teve um caso com um desses professores. O pai descobriu, ela tirou a própria vida. Pouco depois, o pai, traído e deprimido, adoeceu. Morreu de tuberculose, completando a tragédia da família. Em 1914, quando Hayek ficou sozinho e parecia que nada podia piorar, estourou a Primeira Guerra Mundial e as tropas russas tomaram a região. Ele fugiu e mais tarde escreveu: "Nunca mais vi minha terra natal ou meus bens. Nada restou de um passado próspero." Sem muitas opções na vida, ele combateu pelo exército austríaco até o final da Primeira Guerra, em 1918. Das Forças Armadas, foi direto para a Faculdade de Medicina da Universidade de Viena. Lá, ele começou a estudar o que talvez fosse o maior de todos os tabus: a sexualidade humana. Foram esses trabalhos que atraíram a atenção de Freud, que a essas alturas já teorizava sobre uma energia chamada libido. A libido de Freud era conhecida como uma força psicológica, pouco mais do que uma ideia que, quando reprimida, pode gerar todo tipo de neurose. Mas Hayek foi além e apontou a libido como uma energia de fato, uma coisa que poderia inclusive ser medida. Essa energia existiria em todas as coisas, permearia todo o universo e nos seres humanos se manifestaria como pulso vital e também como orgasmo. Foi por isso que Hayek batizou essa energia com o nome de orgone. Esse conceito de uma força vital permeando todas as coisas não era exatamente uma novidade nas culturas humanas. Os antigos hindus chamaram isso de prana e desenvolveram métodos que seriam capazes de controlar ou manipular a circulação dessa energia em nossos corpos. Yoga é um desses métodos. Os antigos chineses chamaram isso de Qi e desenvolveram outros meios para trabalhar essa energia. Um deles seria a acupuntura. A ficção adorou esse conceito e a elevou a novos extremos. Nos deu, por exemplo, a Genki Dama do Goku. Só que a ciência não bancou a ideia. O primeiro a romper com Hayek foi Freud. Depois veio a Associação Psicanalítica de Berlim. Hayek também era um ser político. Ele escreveu Psicologia de Massas do Fascismo e definiu essa vertente ideológica como nada menos que uma doença. Você poderia pensar que isso colocaria Hayek nas graças dos comunistas. E até foi assim durante um tempo. Só que as ideias dele eram radicais demais, até para o Partido Comunista. Hayek logo foi expulso do Partido Comunista Alemão. Não sobrou ninguém para defender nem o homem e nem as ideias dele, muito menos a obra. Sem opção, ele fugiu para os Estados Unidos, onde se passa a parte mais surpreendente dessa história. Esse é um parênteses dedicado a você que a essas alturas pode estar desconfiado de pseudociência. Tudo bem, você não é o primeiro a levantar essa desconfiança ou a fazer essa acusação. Só que aqui eu te convido a pensar sobre o que a ciência deve ser. Para criticar a ciência desenvolvida pelo Hayek, a gente precisaria conhecer as suas pesquisas, seus métodos, suas amostragens, suas abordagens. Não seria justo criticar a qualidade da ciência dele apenas porque ele propôs uma coisa que está fora da nossa compreensão. E é nesse ponto que a discussão contemporânea sobre o Hayek fica bem interessante. As pessoas que se dedicam a reabilitar a obra dele lançam a seguinte pergunta: será que esse homem foi rejeitado em nome de uma defesa da ciência ou em nome de uma defesa do paradigma materialista? Veja, as duas defesas são válidas, mas são coisas diferentes. Defender a ciência é defender o método científico. Defender o paradigma materialista, embora faça sentido e nos proteja de todo tipo de picaretagem, é defender que não pode existir nada além da matéria como nós a conhecemos. Talvez tudo seja matéria, claro, mas quando a gente olha para as menores escalas da matéria, a gente descobre que ela se comporta de maneira muito estranha e muito diferente daquilo que a gente esperaria. E esse é um questionamento válido, não só para os críticos do Hayek. Estamos defendendo
O método científico ou o paradigma materialista? De novo, as duas defesas são válidas, mas é preciso saber em qual exército você está lutando, até para saber quem está do teu lado, né? Parte 2. Pesquisa. Em 1939, Hayek imigrou para os Estados Unidos e continuou as suas pesquisas com a energia que ele chamou de orgone. E nos Estados Unidos, ele começou a botar a coisa em prática. Se essa energia está em todas as coisas, incluindo a atmosfera ao nosso redor, e se ela pode ser manipulada, então talvez seja possível fazer chover usando essa energia. E Hayek tentou fazer isso, testando e experimentando. Ele teria descoberto que a orgone reagiria de maneira diferente aos materiais. Superfícies inorgânicas, de plástico, por exemplo, atraem e prendem essa energia. Outros materiais fariam a orgone reagir de outras formas. Metais, por exemplo, poderiam atrair essa energia e refletir a orgone nas mais variadas direções. E trabalhando a partir dessas premissas, Hayek construiu o Cloudbuster. Eram tubos feitos com camadas de diferentes materiais para atrair, concentrar ou dispersar a energia orgone na atmosfera. Dessa forma, a energia orgone direcionaria o funcionamento das outras escalas da matéria e, em última instância, o resultado seria chuva. Em 1953, fazendeiros do estado do Maine teriam ouvido falar desse cientista maluco que fazia chover. Hayek então foi chamado. Ele operou seu Cloudbuster por cerca de 1 hora e, de fato, a seca se encerrou na manhã seguinte. Essa chuva foi destaque nos jornais da região e até hoje os defensores de Hayek recorrem a essas reportagens da época, a essa produção jornalística para dizer, olha, a orgone existe. Mais um parênteses, o método jornalístico não é o método científico. Como alguém que passou a maior parte da vida no jornalismo interiorano, eu me vejo obrigado a pontuar que o jornalismo praticado no estado do Maine em 1953 pode gerar certas desconfianças. Minha experiência direta é com o jornalismo paranaense dos anos 90 e 2000. Foi o jornalismo que pariu, por exemplo, as bruxas de Guaratuba. É a história contada pelo Ivan Mizanzuki em O Caso Evandro. Esse é um dos mais brilhantes e sérios dos meus conterrâneos. Mas eu conheci algumas pessoas que, tendo a prerrogativa de investigar a verdade, acabaram inventando essa fantasia das bruxas. Se o jornalismo paranaense dos anos 90 foi capaz de inventar bruxa, por que é que o jornalismo do Maine não ia conseguir inventar chuva? Esse é o meu parecer não requisitado. Se a obra de Hayek vai ser reabilitada no século XXI, ela precisa ser submetida ao método científico. O jornalismo, infelizmente, não pode ajudar. Com muita dor eu aviso que ele não serve para isso. Parte 3. Legado. Hayek aplicou o mesmo princípio do canhão de chuva a uma cabine que ele chamou de acumulador de orgone. A ideia é que essas cabines poderiam promover uma circulação adequada da energia vital no corpo humano, e isso traria benefícios para a saúde. Ao que consta, o processo para chegar nessa conclusão teria sido longo. Primeiro a teoria, depois testes com ratos, depois humanos, finalmente virou um tratamento experimental. Mas os órgãos reguladores dos Estados Unidos não gostaram, não aprovaram. Em 1954, a FDA, Food and Drug Administration, que é a Anvisa deles, entrou com uma ação judicial contra o Hayek, alegando que a energia orgone não existia e também estabelecendo uma proibição para a distribuição desses equipamentos. E o que fez Hayek diante disso? Se recusou a comparecer ao tribunal, nem constituiu uma defesa. Ao invés disso, escreveu uma carta para o juiz dizendo que não seria adequado discutir ciência com um magistrado. Obviamente, ele acabou condenado e 2 anos depois, em 1956, a FDA queimou uma grande quantidade dos escritos de Hayek. Mais de 6 toneladas foram destruídas. Alguns textos se perderam para sempre e, com eles, detalhes da pesquisa de Hayek. Será que ele seguiu mesmo o método científico para chegar no seu tratamento experimental? Será que os experimentos eram confiáveis e sempre tinham amostragens respeitáveis?
Essas respostas foram incineradas e a dúvida que surgiu no seu lugar aumenta o interesse pelo trabalho do Hayek no século XXI. Um ano depois, em 1957, Hayek, visto como um charlatão e um pseudocientista, foi condenado por desacato e sentenciado a 2 anos de prisão. E é isso que nos leva de volta àquele áudio solitário e desesperado que ele gravou quando entendeu como seria o seu fim. The discovery of the life energy would have been accomplished long ago had this I don't want it, I fear it, I loathe it, I'll kill it, I'll flatten it out, I won't let it live or exist. If that had not been in their structures, not in their desires, not in their positive conscious wishes, they're all decent and good people. No, it is in the structure. It is somehow in their tissues, in their blood. They cannot tolerate anything that has to do with orgone energy or life energy, or what they call God, or what is their deepest longing for love, for fulfillment. They cannot tolerate it, and they fear it. Hayek faleceu na Penitenciária Federal de Lewisburg em 1957, aos 60 anos de idade. A causa teria sido insuficiência cardíaca. Apesar desse final trágico, o trabalho dele continua despertando muita curiosidade. Alguns consideram válido especular e estudar sobre a hipótese de uma energia vital permeando todas as coisas. Outros descartam essa possibilidade como uma fantasia. E os livros incinerados pelo governo dos Estados Unidos poderiam ser úteis a todas essas pessoas, independentemente de suas posições. E por enquanto, esse é o único consenso possível sobre a obra de Wilhelm Hayek. Não importa que ideia esteja contida em um livro, queimá-lo será sempre uma ideia pior ainda. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Eu encerro manifestando o meu mais profundo respeito pela curiosidade criteriosa dos que hoje estudam Hayek e também por aqueles que embasam o seu ceticismo na racionalidade e no senso crítico, em oposição ao mero e tosco preconceito. As referências do vídeo estão na descrição, com links, assim como a nossa trilha sonora. Como sempre, valeu!